Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Influência com Sotaque e eu vou dizer pra vocês que eu recebo cada pessoa incrível que logo nos bastidores já ficou assim louco pra começar a conversar e bater um papo. Eu estou falando de uma pessoa que ela tem um sotaque que vocês vão identificar que de fato ela tem muita história pra contar, porque ela é filha de argentino, ela nasceu na Itália, mora no Brasil e melhor, ela mora no Ceará, que é a minha cidade, que eu amo de paixão, e eu fico muito feliz quando a gente tem para trocar, além de tudo isso, poder falar um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente tem construído. Tô falando da Susana Marchioni. Será que eu acertei? Marchioni ou Marchioni? Marchioni. Perfeito. Marchioni. Perfeito, Susana maravilha. Marchioni. Viu como eu tô? Tá quase italiano. Tô quase italiano. Eu estou cearense e você está italiano É isso hoje. aí, Fantástico. é isso aí. Estamos aqui nessa troca maravilhosa. Ela é fundadora, cofundadora e CEO de um projeto muito bacana que é o Planet Smart City. E eu tô super curioso, porque a gente vai falar um pouco sobre cidades inteligentes. E vamos misturar um pouquinho com marketing de influência. Eu quero bater um papo, a gente vai trocar um pouquinho das nossas experiências e vamos ver o que é que vai dar de match aqui nessa conversa. Seja bem-vinda, Su. Fantástico, obrigada. E deixa eu te falar uma coisa, estou super feliz de ser aqui hoje, porque você tem uma energia que é uma maravilha. Eu entrei aqui e pensei, estou em casa, você é fantástico, o time todo. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Primeiro eu quero saber de tudo, assim. Eu quero entender o que é que o italiano está fazendo no Brasil. De onde surgiu esse projeto? Como foi essa ideia, essa história? Surgiu com um sonho muito grande, meu e do cofundador junto comigo, Gianni Savio, que atualmente é o nosso CEO global. Ele teve uma ideia, ele pensou, por que não fazer uma cidade inteligente e inclusiva ao alcance de todos? Se falava já há vários anos atrás de cidades inteligentes, mas para poucos. Mas Dar City, uma das mais conhecidas nos Emirados Árabes, era falar de $10.000 por metro quadrado de venda. E ele pensou, eu quero fazer algo que funcione para todos. E Brasil é um dos 5 países do mundo com maior déficit habitacional. Portanto, pensamos naquele que era o programa Minha Casa Minha Vida, depois Casa Verde e Amarela. Ele pensou, eu quero fazer algo smart, inteligente para cada faixa de renda. Algo que seja inclusivo e algo verdadeiramente ao alcance de todos. E lá começou um sonho, vários anos atrás, imenso, que agora virou uma realidade. Por isso eu italiana, meio argentina, agora brasileira e também com passaporte, apaixonada por esse país, estou sonhando e realizando. Mas o que é uma cidade inteligente? Você provavelmente pensa smart tecnologia, e a tecnologia é realmente um dos 4 pilares fundamentais da Planet Smart City. Mas além de tecnologia, aqui, veja bem, é o meio e não é o fim para mudar a vida das pessoas, é meio ambiente, é inclusão social, que de verdade impacta vidas, e é planejar. Muitas vezes as cidades não são planejadas, portanto esses 4 elementos são aqueles que identificam uma cidade inteligente. E 2 carros-chefe, o digital e o social. Construir casas não é fazer simplesmente infraestrutura, é criar uma infraestrutura social que possa mudar a vida das pessoas. Legal, eu acho assim que é muito importante a gente trazer realmente a tecnologia, o digital, a informação, mas principalmente a inclusão. Sim. Em todos os projetos. A gente vê muito esse movimento do ESG acontecendo e graças a Deus as empresas estão aderindo muito a isso. Sim. Mas eu ainda queria entender na prática o que é uma cidade inteligente na prática. Ela é uma cidade mesmo? Sim. Ela é uma cidade mesmo? Vou no prático. É uma área que aparentemente parece um loteamento, com uma infraestrutura de alta qualidade, e faço exemplo que para nós são inteligentes. Eu não uso asfalto, eu uso piso intertravado, porque o piso intertravado não esquenta, a manutenção é mais barata, não gera ilhas de calores, é menos poluente. Eu não uso iluminação normal, uso iluminação de LED. A gente reusa água. Eu tenho totem interativos de forma que uma pessoa que não tem celular possa acessar a internet. A parada de ônibus tem internet gratuita. Temos muitos espaços compartilhados, portanto, cozinha compartilhada, laboratório de costura, coworking, tudo isso é grátis. Depois explico como a gente banca isso. Temos um aplicativo gratuito dos moradores. Você pode ver no seu aplicativo a programação do cinema, que é gratuito. Pode acessar as bibliotecas de livros e de objetos. Você entra no aplicativo Planet App, você encontra todos os livros que estão disponíveis, você pode reservar eles.
Depois entra na biblioteca, que tem uma fechadura eletrônica com um QR Code. A cada horário do dia e da noite você pega o seu livro. Reserva gratuitamente o campo de futebol, pode brincar, usar tudo isso. Os espaços compartilhados e a parte importante, são projetos abertos. Não tem muro, não tem taxa de condomínio. Significa que o acesso é de moradores e de pessoas que não moram. Temos meninos do interior do Ceará que moram em comunidades perto da gente que falam inglês porque participam do curso de inglês. Não, meu Deus. E essa é inclusão social. Isso para nós é uma Smart City. Você trouxe um contrato para eu assinar? Eu quero já morar nesse lugar, com toda certeza. É fantástico. Eu me emociono quando falo do projeto porque nós estamos impactando vidas e de verdade. E eu me faço a pergunta seguinte, que ou você está imaginando, ou as pessoas que estão nos ouvindo falam, como é que se banca isso todo? Eu ia te perguntar sobre isso, assim. Como que acontece, né, para poder tudo isso ser viável? Sim. Que eu acho que muitas vezes as pessoas têm boas ideias, né? Eu falo muito que ideia todo mundo tem, né? Mas ter a ideia e fazer essa ideia acontecer é que é o difícil. Sim. Né? E para isso você precisa ter muita coragem, né? E ainda mais sair e tirar do papel coisas que vão transformar vidas, porque a gente vai ver esse movimento da construção civil sendo completamente diferente. Cada vez mais casas luxuosas, cada vez mais muros altos, cada vez menos a inclusão, porque é realmente onde eles entendem, ou eles vão para baixíssima renda, onde fazem muitas casas populares, ou eles vão para o luxo, né? Ficam nesse extremo. É isso mesmo. Não é solamente coragem, às vezes provavelmente é loucura. Quando cheguei no Brasil, todos pensavam, projeto desse, aquele que eu falei para você agora, essa descrição, eu dava, mas o projeto não era pronto. E todos pensavam, a italiana é louca, não vai dar certo, está sonhando, não está entendendo o Brasil, não é viável. Isso todo tem uma viabilidade econômica, ou não daria certo no longo prazo. É o seguinte, como falei, nós temos um aplicativo gratuito que se chama Planet App. O Planet App, de um lado, é o nosso braço operacional para compartilhar serviços e do outro lado é uma forma de ganhar dinheiro. No app, eu posso vender produtos e serviços. Eu te faço um exemplo muito simples e você vai entender. Em um bairro de Milão, parecido com esse, onde a gente opera, a gente fez quase um leilão com empresas de eletrodomésticos. Falamos, quem é que quer vender para os nossos moradores mais barato, mais descontado? Ganhou a Electrolux. Eles venderam... Que é de lá? De lá. Venderam com um desconto de 40%. Geladeira, forno, fogão. 40% ninguém sozinho consegue. Se você vai numa loja, dificilmente você chega até pagar... A não ser que seja no Black. À vista. A Black Friday. E todos compraram. A Electrolux nos pagou uma comissão. Com essa comissão sobre as vendas, eu consigo ter lucro e bancar os projetos sociais. Por isso, quando eu falo biblioteca de objetos, laboratório de costura, curso de inglês, coworking... Então vocês usam os próprios fornecedores que vão abastecer aquele público, são comissionados por aquilo para poder viabilizar os projetos de inclusão. Isso mesmo. É como se você estivesse dentro do próprio ecossistema se autobancando. Absolutamente isso, você entendeu perfeitamente. Isso é economicamente sustentável, ou seja, quem pensa como é que isso se banca, essa é a resposta. E é um compromisso da empresa que sempre parte desse lucro volta em termos de projetos sociais e de inclusão social. Mais uma vez, o diferencial da Planet é que não temos muro. Não é somente não pagar a taxa de condomínio, é dar acesso. Eu sei que às vezes o assunto é complicado, o brasileiro pensa, nossa, sem muro é perigoso. Mas eu sempre falo, gente, na Europa não existem projetos fechados. Eu chego de Turim, norte da Itália. Não existe um projeto fechado na minha cidade. E quando você fecha, eu sempre digo, ou você mora dentro daquele muro, nunca sai, o dia que você sai, você, o seu filho, a sua família podem ser assaltados. Sim. O futuro não é em projeto fechado. O futuro da cidade é em serviços abertos, projetos abertos e espaços compartilhados. A gente tem alguns dados assim sobre, principalmente Minha Casa Minha Vida, né, que fazem, enfim, grandes operações e tem muita gente que vai morar lá, muitas pessoas inclusive saem de favelas e vão e tudo mais, e que na verdade tem é um projeto muito bacana de realmente de inclusão e de dar acesso à casa, à primeira moradia e tudo mais. Mas também existem altos níveis de criminalidade dentro dos projetos. Né? Dentro dos muros, existem uma alta taxa de criminalidade, uma taxa de drogas também, né? De tráfego. Então, assim, como que vocês conseguem hoje
construir uma comunidade onde elas têm uma certa independência de viver, mas ao mesmo tempo uma autossegurança entre si. Vocês se preocupam com isso também? Porque Sim. isso é algo que tem acontecido de uma forma muito forte nas comunidades que foram criadas dessas cidades de Minha Casa Minha Vida, né? Amei essa pergunta, porque me dá a possibilidade de explicar como funciona o projeto. Olha, quando você constrói sem qualidade, sem serviço, sem nada, você, de um lado, dá sim uma moradia para as pessoas, mas dá a casa, ponto. Quando eu falo de dar uma infraestrutura social, é isso que faz o diferencial. A gente acompanha a chegada dos nossos moradores com eu chamo de treinamento mínimo de 2 anos com um time de gestão social. É um time interno nosso, pago com a mesma verba que te falei da Planet App. E eu brinco, a nossa gestora social de cada projeto é entre um síndico e um psicólogo, ou seja, ela chega e ajuda as pessoas a entender o que significa morar em uma Smart City e se beneficiar daquele que a gente oferece. Portanto, é aquela palavra que eu mais amo, em inglês é to belong, pertenciar. Você não mora no seu 40, 50, 80, 100 metros quadrados, você mora na cidade. A área verde é sua. A área institucional é sua. A casa não é o seu jardim, é um parque na frente. E você precisa começar a cuidar da cidade toda. Portanto, às vezes é difícil falar para uma criança não jogar o papel no chão, que tem lama na terra. Quando você constrói casa sem serviços e sem nada, em um tempo muito rápido todos começam a murar e vira aquele que você falou. É perigoso. Quando você cria um clima, um humus desse tipo, as pessoas começam a pensar, eu não moro em casa, eu moro na Smart City. E eles começam a cuidar. A criança aprende o bem de forma muito rápida. A criança, as escolas, e de novo, de moradores e de não moradores, eles começam a pensar que aquele é deles. E cuidam. Olha, eu te falo uma coisa muito forte, uma história que me comove cada vez que falo, mas que é a fotografia daquele que te contei. Sobre a criminalidade. Quando você exclui, parece que você joga todos fora. E é difícil falar para uma criança de 5 anos, você nasceu muito pobre, você não tem nada, fora. Entenda, você tem 5 anos, os outros vão jogar de futebol e com um tênis, e você está lá sentado sem nada. Eu, se fosse essa criança, eu poderia ser perigosa no futuro. Como é que a criança reage? Cada um é diferente do outro. Eu sempre estava acostumada, no começo do projeto, agora infelizmente menos, a ir a cada semana na Smart City Laguna, lá em São Gonçalo do Amarante, perto de Fortaleza. Agora eu vou 1 ou 2 vezes por mês e não consigo mais acompanhar tanto de perto. Quando eu estava lá sempre, eu cheguei a conhecer a criança que estava lá, eu sempre conversava com eles. E tinha um menino que chegava cada sábado com o irmão dele. E o irmão nem entrava no Ruby. O pequenininho entrava no cinema, 14 horas tem um cinema, um menino entrando e outro levando ele lá e voltando. E pedi uma vez para um vigia que estava lá, falei, mas por que esse aqui não entra? Leva o irmãozinho e vai. E ele me falou, Suzana, ele é um assaltante, ou seja, nem entra. Um sábado eu chamei ele, falei, oi, e por que você não entra? Não vem comigo dentro? E ele, chamamos de Carlos, não é o nome dele, chamamos de Carlos, me falou, a senhora sabe quem eu sou? Eu falei, sim. Quer me assaltar lá dentro ou eu tomar um café comigo? Eu entro e encontro ele hoje. Ele sempre me fala, a tia Suzy é uma louca. Você é uma louca. Quando eu entrei, comecei a conversar. No começo foi aquela conversinha difícil. Tipo, eu perguntando, ele só respondendo, sim, não, meio fechadinho. Depois me contou a história da família dele. E a gente começou a chorar. Me falou do pai, da droga, da prostituição, da mãe. Aquelas histórias que você nem queria ouvir na vida às vezes. E ele me falou, olha, eu provavelmente não consigo mudar a minha vida, mas o meu irmão irá ter algo diferente. Ninguém irá tirar um dia nas costas dele fazendo um assalto. É tanto forte isso. Ou seja, eu não estou mudando o mundo, eu estou dando a minha pequena contribuição com a Planet para fazer algo diferente, mas um menino desse que entendeu que tem um plano B, que tem uma escolha, e pode ser que ele não muda a vida, mas o irmão dele muda a vida, isso para mim é a resposta à sua pergunta, e isso é construir cidades inteligentes. Su, eu vou... Primeiro que eu estou super emocionado com essas histórias. Eu vou trazer um pouco da pauta do marketing, assim, um dos nossos propósitos agora, para esse ano, eu quero até te fazer uma proposta. Nós estamos nós vamos escolher algumas comunidades e nós vamos levar um pouco da nossa inteligência
e a gente quer dar curso. Eu mesmo quero ir presencialmente dar curso de marketing de influência, e eu quero muito ir lá, tá? Primeiro porque é na minha terra, depois porque o projeto é incrível, então eu quero ver se a gente pode viabilizar isso, porque eu quero muito eu quero treinar essas pessoas, e que essas pessoas entendam que hoje, com o celular na mão, com a internet, que a Planet inclusive já dá, elas podem muita coisa. Um dos nossos trabalhos, assim, com marketing de influência com sotaque, é dar visibilidade, dar holofote para pessoas invisíveis. E hoje, imagina você fechar com um influenciador que faz uma marca como Coca-Cola e ele nunca entrou dentro de um avião na vida. Então é isso que a gente tem feito e isso que a gente tem transformado com esse marketing de influência que fala para todo o Brasil, né? Que recruta pessoas de vários lugares e que são micro-influenciadores, ou seja, são pessoas que estão construindo sua audiência e vão falar para aquela comunidade. Um outro trabalho muito rico que está sendo muito provocado pelas marcas e por nós é vamos entender quem são os influenciadores das comunidades que já falam, que já são influenciadores, que já entendem como isso é um negócio. Porque existem muitos cases hoje em dia de pessoas que saíram de uma renda muito baixa e são multimilionários com o poder da influência. Então, o celular na mão, sendo bem usado, ele pode fazer muita coisa acontecer. E eu ia te perguntar sobre isso, assim. Como que, já que a Planet, ela olha tão para frente, ela traz toda essa tecnologia, esse lado digital, como que você vê o marketing de uma forma que pode ser mais ousada ou diferente para divulgar duas coisas? O que é a Planet e também como viver numa comunidade Planet. Por exemplo, imagina se a gente recruta 5 pessoas que já têm uma habilidade e desenvolve essas pessoas para serem influenciadores para, de fato, dentro da Planet, mostrar como é que é esse dia a dia. Olha, esse é sonho, porque a gente começou um projeto e a parte B do projeto seria exatamente essa. Deixa eu te contar o que é. Começamos na Smart City Laguna com a Ana Borba do meu time. Um projeto que eu amei, ou seja, gerar potenciais vendedores, corretores dos lotes das casas da Smart City Aquiraz. E foi um projeto de imersão total, ou seja, o time nosso passou lá 15 dias dormindo lá, morando nas nossas casas e treinando pessoas. E treinamos um primeiro grupo de pessoas que venderam, dando um VGV de 5 milhões de reais para a empresa e, isso é importante, uma renda por mês por pessoa de 5 mil reais. A renda média daquela região é 1.300 reais, ou seja, imagina o impacto. E aquele que falta agora é exatamente isso. O marketing digital poderia ser aquele que multiplica esses números. Ou seja, agora temos menos de 10 pessoas treinadas. Imagina com micro-influenciadores da região, aquele que poderia virar uma mini empresa dentro do grupo. É isso. E olha, que não são moradores, as pessoas que treinamos são moradores e pessoas da região toda. Ou seja, em parceria com um projeto desse pode sair algo maior e fantástico. Super, porque a gente hoje tem visto o marketing de influência digital, ele é muito grande. Ele fala para muita gente. Existem os macro-influenciadores que falam de uma forma macro, os micro. Mas a ideia de trabalhar os micro-influenciadores regionais é você conseguir falar para a região. É você conseguir gerar um recall dentro daquele lugar que você quer falar. Então, eu acho que é muito interessante a gente poder capacitar jovens que estão lá dentro para serem potenciais influenciadores, porque muitos deles já desejam ser. Sonham. E também a gente entender quem são as pessoas da região para poder fazer com que esse recall seja ainda mais forte, porque é importante a gente falar para a região. E muitas vezes as pessoas falam de marketing e ficam muito na dúvida do que fazer, porque hoje você coloca, por exemplo, uma coisa na TV, será que vai impactar aquela região? E esse poder do regionalismo é muito importante. É uma linguagem diferente às vezes, são detalhes. É o sotaque. É o sotaque da região. É isso mesmo. Eu ia te perguntar sobre o regionalismo. Hoje a gente você veio da Itália, você mora no Ceará, no Brasil. Hoje tem um projeto em São Gonçalo do Amarante e do Aquiraz. Aquiraz sempre no Ceará e depois Rio Grande do Norte também e São Paulo aqui no Brasil e depois Índia. E depois Itália, Estados Unidos, ou seja, Planet Smart City está no mundo. Isso, eu estava agora na NRF em janeiro e assim, uma das coisas que a gente mais ouviu falar foi sobre o regionalismo. A própria Nike, por exemplo, está fazendo um projeto chamado Nike Local, onde eles criam lojas da Nike para cada comunidade. Então, a loja do Brooklyn é diferente da loja da Quinta Avenida e por aí vai. Como que vocês conseguem regionalizar cada projeto?
Como que vocês trazem o regional? Porque eu tenho certeza que Aquiraz, a comunidade é diferente de São Gonçalo, que é diferente do Rio Grande do Norte, Sim. que é diferente de São Paulo, que é diferente da Itália. Como que é o olhar do regionalismo para isso? É fundamental. E desde o começo, não é um pensamento recente. A gente em Turim, na minha cidade, tem um centro de competência com mais de 400 pessoas. São engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, que são aqueles que criam o projeto, fazem o master plan, ajudam a escolher soluções smart e integrar elas e depois mandam para nós no Brasil, na Índia, em cada país. E quando chegam aqui, a gente faz toda a finalização do projeto localmente, não em termos de Estado, mas de regional. E esse trabalho é feito com a gestão social, porque para nós é super claro a diferença entre um lugar e o outro. Eu cheguei aqui com muitas ideias boas, com muitos sonhos, e sobre alguns assuntos eu mudei totalmente ideias. Aí eu cheguei como italiana. Te faço um exemplo de coisas práticas para você entender. A gente fez, sei lá, na Itália, diretrizes de boas práticas para gastar menos energia, para gastar menos água. Depois chega em um lugar e te falam: energia, a gente não tem dinheiro para pagar o ar-condicionado. Como é que gasto uma energia? Eu gasto uma energia porque desligo. Gastar menos água. Às vezes a CAGES limita a água no final de semana porque não tem água. Porque não tem. Criança precisa ir de bicicleta com capacete de carbono. Criança não tem bicicleta. Ou seja, a gente chegou a reescrever tudo com a gestão social. E uma outra coisa que eu aprendi. Tem que ser sempre bottom down e não ao contrário. Ou seja, você precisa sentar com as pessoas, pedir e fazer juntos. Quando você escreve, a quatro mãos funciona. Quando a italiana chega e fala, é assim, já é errado em si. Eu me considero uma pessoa muito forte, decisionista, mas eu me considero uma pessoa humilde. Eu sei ouvir as pessoas. Eu aprendi muito e eu quero fazer algo que ajude e que funcione, ou seja, fazer juntos. Portanto, a gente senta com os moradores, senta com as pessoas e pede. Você pode chegar com o melhor, sei lá, campo de futebol e a criança queria skate. Você chega com tênis e eles queriam uma outra coisa. É sobre isso, esse movimento está muito forte. Eu estou vendo que as marcas elas estão entendendo que não é mais sobre padronizar. Não. É sobre entender as necessidades locais de tudo. Sim. Desde o marketing até uma loja física ou um empreendimento físico, para que você consiga entender que hoje a gente não está mais construindo só moradores, a gente está construindo uma comunidade. É isso. E eu gostei de te trazer aqui nesse podcast porque eu queria muito fazer um paralelo de uma comunidade física para uma comunidade digital. Porque é igual. Isso, é igual. É igual. Precisamos igual. entender que é igual. Que acha que é diferente? É igual. A comunidade física, todo esse olhar, toda essa entrega, todo esse regionalismo, esse sentar junto, é igual à comunidade digital. Porque aqui a minha provocação sempre é trazer pro digital. E a comunidade digital, do marketing de influência, é o mesmo raciocínio. É realmente construir laços, é entender a necessidade, é falar para aquele público, é conseguir construir e mudar a história cultural das pessoas, é levar informação, é levar conhecimento. É sobre isso. É sobre isso o poder de se construir uma comunidade, física ou digital. E veja se concorda comigo. Escrevendo a quatro mãos a história, volta aquela palavra que eu amo, pertencer. To belong. Você fez isso, é seu. Eu amo quando as pessoas falam a minha biblioteca, a minha cidade. E é gente que não mora lá. Às vezes, eu amo mais uma criancinha que me fala o meu campo de futebol e ele não mora lá. Porque significa que cheguei lá, pertencer. Sim. Eu vou ter que encerrar esse papo. Mas eu poderia passar 2 horas aqui falando porque eu amei. Primeiro eu quero te parabenizar por trazer pra gente um projeto tão lindo e fazer uma diferença tão grande. Eu quero muito conhecer. Quero ir junto com você. Quero ir junto com você. Eu quero conhecer, quero viver um pouco, sentir um pouco dessa energia. E quero agradecer você que ficou até aqui ouvindo a gente. A Suzana é uma mulher brilhante, eu tenho certeza que ela vai aparecer ainda muito por aqui, que agora a gente não vai mais se desgrudar. Sim. E eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, divulguem. E até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês gostem. E a gente vai ter mais convidados para levar para vocês informação, conhecimento, comunidades, conteúdo, marketing. E o mais bacana de tudo isso é essa diversidade de assuntos e de pessoas que faz com que a gente aprenda muito. Eu recebi uma aula hoje. E é isso aí. Eu também. Muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Grazie.